Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Episódio de hoje: Globalização e questões sociais. Em que mundo nós estamos? Parte 2. Então, olá pessoal, a gente está dando início à parte 2 do nosso terceiro episódio do podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão de diferença tecnológica, econômica, social, por que isso varia, né, tanto de região para região, entre países, em diferentes escalas, né. Então, para começar, quem vai responder essa pergunta para a gente é o Guilherme, e eu vou passar para ele. Tudo bem, gente? Espero que tenham... Tava em tudo. Morri! E aí, gente, tudo bem? Bem, dando continuidade, então, ao que a gente já vinha discutindo na primeira parte do episódio, né? Mas vamos focar um pouquinho agora na desigualdade econômica, né? E como ela ocorre a desigualdade econômica? Bem, ela se dá devido à má distribuição de renda. Então, quando tem uma desigualdade na distribuição de renda, tu vai ter uma desigualdade econômica, né? E isso varia em determinados países, regiões, há escalas menores e maiores, como a gente já falou na primeira parte do episódio. Mas ela se dá em todos os espaços, né? Principalmente nos espaços capitalistas, né? Que é o que nosso sistema atual, onde a gente vive, né? Então a gente pode pensar assim, em alguns fatores históricos, sociais e políticos que influenciam nisso. No Brasil, a gente tem fatores históricos muito fortes, né? Fomos um país colonizado, nós tivemos a questão da escravidão, né? Passamos por uma ditadura muito recente, por mais de um período ditatorial. Então tudo isso vai agregando, né? E afeta na desigualdade econômica e na má distribuição de renda. Eu acho que a gente pode pensar em dois pontos interessantes, né, para explicar isso. Para dois pontos relevantes que a gente tem que tratar, né, para entender. Primeiro seria o interesse e depois o poder. Interesse de alguém em ficar mais rico, de interesse de alguém em manter o poder, né? E o poder que é o que exerce e o que impõe, né? E a relação de poder e interesse se dá como? Tipo assim, um mantém o outro, um está costurado com o outro, né? São quase como engrenagens, porque eu tenho interesse em manter meu poder e eu tenho o poder de alcançar e de fazer valer meus interesses, não é? Então, na nossa realidade, as relações de poder fazem parte da nossa vida diariamente, desde que a gente nasce, em qualquer lugar, em diferentes escalas, em local, regional, mundial. Então a gente pode pensar na nossa relação com os nossos pais, é uma relação de poder. Professor-aluno, uma relação de poder também. Por quê? A relação de poder não necessariamente ela tem que ser autoritária, tá, gente? Não é tipo, meter dedo na cara, xingar e mandar. Ela se dá de várias formas, né? A professor-aluno, por exemplo, vamos trazer para nós aqui. O professor é legitimado, ele tem uma relação de poder com a turma porque ele estudou para trabalhar determinado conteúdo, por exemplo, né? Não quer dizer que ele seja dono da verdade ou coisas assim, mas ele tem um poder, né? Ele fica na frente da sala, ele vai falar, né? Ele vai trazer tópicos, ele vai discutir, né? Há uma relação de poder aí. Mas também isso ocorre entre países, por exemplo. E a gente pode trazer um exemplo muito atual para nós com a pandemia. Por exemplo, a relação de poder entre a China e o Brasil. Tá, mas como assim? Pô, vocês podem ter reparado que a China está bem presente nas nossas discussões, né? Não tem nada contra o chinês, tá? Não é isso, mas é que há uma relação aí, a gente vai explorar para que fique mais prático para a gente entender o processo. Então, o que se dá, rapidamente? Uma relação de poder entre a China e o Brasil. Vamos pensar na questão da vacina agora. Nós temos o Instituto Butantan, que é um instituto brasileiro, e nós temos a China, né, com o laboratório chinês, que fez parceria com o Butantan para produzir a Coronavac, que é a vacina, ok? O Butantan se adaptou, ajeitou as fábricas e tem direito à tecnologia de produzir a vacina. Ele sabe fazer, ele sabe os processos, como se faz. Mas, é muito importante, a gente não tem os insumos no Brasil. Então, o insumo é o quê? É o que precisa para fazer a vacina, tá, gente? Então, o que acontece? A gente precisa importar da China. Então, a gente tem uma relação de poder, porque se a China disser,
Bate, eu vou vender pro outro cara lá, não vou vender para ti. Nós sentamos na graxa. Porque a gente precisa deles para produzir a vacina. Do material que eles vendem para nós. Isso ficou muito claro agora com esse atraso na produção de vacinas, que atrasou tudo, por quê? Porque o instituto, que eu não lembro o nome agora, depois o Pedro bota e faz um corte na edição do podcast e bota o nome do laboratório. Que acontece o quê? Ele estava com o insumo pronto para mandar, mas o governo chinês não acelerou o que poderia, por exemplo. Porque há regimes burocráticos para sair cargas do país. E isso atrasou o envio e a chegada dos insumos. E com isso tivemos que parar quase um bom tempo, que eu não lembro a data também, Pedro. Depois tu bota aqui a data, né? Que atrasou todo o processo da vacina. E isso afetou diretamente nossa relação econômica, social e tudo. E vidas, né? Com questões sanitárias. E outro fator importante, só para encerrar, é o quê? É as diferenças tecnológicas, que a gente pode usar o mesmo exemplo. Mas a gente pode pensar, o Brasil não avançou tecnologicamente porque não quis? Não. É porque alguém não quis. Alguém, algo. A gente pode falar das relações de poder novamente. Tem alguém que lucra com o Brasil sendo uma fazenda e não um polo tecnológico. Há fatores internos e externos nisso. Então nós temos uma elite que está lucrando com a situação tanto como está. Nós temos grandes multinacionais, outros países que lucram com o Brasil como ele está, produzindo somente comida, plantando soja, derrubando matinho, vendendo boizinho. Né? Há um interesse nisso. A partir do momento que o Brasil cresce tecnologicamente, isso afeta o quê? A concorrência, vai alterar a relação também de produção de alimento no mundo. Então, é como é, porque alguém quer que seja. Isso é importante. Nada é por acaso. Tá? E só então, passando a bola para o Pedro, para pensar no outro formato de globalização, porque a gente vem falando de globalização e parece que é uma desgraça. Né? E tem saída? O que a gente poderia fazer com isso? Então, Guilherme, quando a gente fala de uma outra globalização, né, a gente está se referindo a uma busca por uma maior inclusão, né, uma distribuição de renda, de recursos, e fazer com que todos tenham acesso, né, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, ou quando tem, às vezes é de forma tardia, né. Morri! E fala, você é o bichão mesmo, hein? Então, tudo isso gera o que a gente chamou de desigualdade social, que de ter acesso de forma tardia a alguns objetos, a serviços, né, ao consumo de certos objetos. E tem um autor que a gente traz, que é o Milton Santos, que a gente vê muito na faculdade, e vê em livros, enfim. E ele faz um convite para a gente repensar essa globalização, né, a busca por uma outra globalização, que é o que ele vai falar, que é uma globalização que não atenda apenas a interesses de um grupo específico, né, daqueles que estão no poder, dos proprietários capitalistas que a gente já vinha falado, né, e sim uma globalização que repense a quem ela serve, que sirva a todos, né, que busque ressaltar as individualidades das pessoas e busque valorizar a diferença, né, e não homogeneizar, tratar como se todas as culturas fossem iguais, como se todo mundo fosse igual, ou que certas culturas prevaleçam outras, e seria essa outra globalização, né? Seria buscar ressaltar as individualidades das pessoas e não atentar contra elas. Então, uma globalização que valorize a diferença e não homogeneize, trate todo mundo como se fosse igual, onde uma cultura tente sobressair sobre outra, né? Que ela inclua e não exclua, que ela seja acolhedora e não que busque segregar. E a gente fala, por que não, de uma globalização talvez utópica? Acho que a gente não custa sonhar e lutar, né? E projetar isso por uma globalização mais humana. Então, existe uma frase do Milton Santos, que é o autor que eu falei, que ele fala que existem apenas duas classes sociais, né? As do que não comem e as pessoas que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Quando ele fala dessas pessoas que não comem, né, ele se refere a uma classe baixa, a uma classe média, a pessoas que não têm acesso a serviços básicos essenciais ou que têm uma dificuldade em acessar isso, né. E a gente sabe que isso não ocorre de forma igual, a gente já vinha falando sobre isso. E os que não dormem,
é o que ele chama de, o que a gente pode chamar de uma elite, né? Os donos do meio de produção, os grandes empresários que ditam as regras. Então, a elite que não dorme, ela tem medo que outros grupos façam revolução para terem os mesmos direitos, né? Para alcançarem as mesmas coisas. Que os outros grupos saibam dos seus direitos e da força que tem a partir do momento que eles possam se unir para buscar isso. Então, a gente já ouviu durante algumas semanas, eu acho que são falas que a gente vem ouvindo, né? E uma delas que o dólar está baixo. O dólar baixo, ele fazia com que empregadas domésticas pudessem ir para a Disney. Essa mesma pessoa que falou isso, falava também que tem pobre andando de avião, que vão a lugares que não deveriam ir, e que o FIES levou filho de porteiro para a universidade. Então, acho que é um pouco de refletir, né, em como esse é o medo da revolução. O que é essa revolução? Ah, agora eu entendi! Eu entendi a referência. This is Sparta! O medo que a classe baixa, a classe média, alcance certos patamares que não eram alcançados antes, né? E essas falas só mostram o desprezo da possibilidade dos trabalhadores acabarem sendo minimamente contemplados com seus direitos, que é um direito, né? Então, o desprezo por alcançar certos espaços que a gente vinha alcançando e que, por sinal, a gente vem perdendo, né? A gente vem perdendo em direitos trabalhistas, a gente está conseguindo ver universidades públicas fechando, a UFPEL está tendo um corte de gasto nesse momento, a UFRJ, acho que alguns podem ver na TV, acabou fechando também. Então, a gente pode pensar a partir disso, né? O porquê que isso está acontecendo? Por que a gente vem perdendo direitos? Por que essas universidades públicas estão fechando? E isso vai atingir a quem? Eu acho que é por onde a gente pode estar pensando. Mas agora a gente vai concluir, terminar, porque, enfim, a gente está falando muito. E eu vou passar, então, para o Guilherme finalizar. Bem, então, gente, chegamos ao fim do terceiro episódio, né? Da segunda parte. A gente encerra aqui mais um tema de discussão envolvendo a globalização. Vocês podem perceber que está sendo muito dialogado e sendo retomado o que já foi dito. Isso é proposital, uma vez que o assunto está interligado mesmo. Então, vou dar duas informações, né, que são aqui o quadro de avisos. Com relação ao resumo e ao dicionário, gente, não vai um agora, porque é o mesmo da primeira parte, que já foi enviado. Tá? Então, mesmo sendo o episódio do podcast dividido em duas partes, o resumo e o dicionário é um só, no caso, por episódio. Ele só cortou, porque senão ia ficar muito longo, porque a gente acaba falando demais, e senão ia ficar cansativo, ficar 20 e tantos minutos escutando, assim fica mais tranquilo. E tinha outro recado, que eu não lembro agora, eu me esqueci, mas eu vou passar para o Pedro, era isso, que o Pedro vai entrar de novo aqui só para fazer a sessão indicação, né? E lembrando que essas indicações aqui são um complemento daquelas primeiras lá. No primeiro episódio a gente já deixou as indicações. E essas daqui vão estar aqui agora, mas vão ser anexadas também no resumo. Então, quando pegar para escrita do resumo, vai estar com todas as indicações dos dois episódios. E que enredeira que eu fiz. A entrevista aqui com a Isoleia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim. Então tá, gente, a gente vai continuando a lista de hoje. A gente vai falar sobre o filme Diamante de Sangue, que ele é dirigido pelo Edward Zwick. Ele é um filme que se passa na Serra Leoa, né, um país da África Ocidental, ali na década de 90, esse filme. E a história do filme se passa no meio de uma guerra civil entre o governo da Serra Leoa. Então, Minecraft tem o quê? É um jogo de sobrevivência. E os grupos que resistem contestam esse governo, né? Então, ele traz muita questão da mineração. Ai, desculpa, eu vou ter que cortar, tá passando o carro do ovo aqui.
Eu vou esperar passar. É 35,10, mãe. Vai querer hoje? A promoção é 35 por 10. É 35, mãe. Se ele botar 40, eu boto 40 também. Então, a lista de hoje que a gente tem, gente, o primeiro é um filme, é o Diamante de Sangue. Ele é dirigido pelo diretor Eduard Zwick. O filme ele se passa na Serra Leoa, um país da África continental, ali pela década de 90. Ele fala sobre uma guerra civil entre o governo da Serra Leoa e grupos que começam a contestar esse governo, né, a resistir. E aí ele traz várias questões sobre a mineração de diamante, questões sociais, desigualdade social, e tudo isso acaba trazendo no filme tudo que a gente veio falando no episódio de hoje. Outro filme é Tempos Modernos, que é um filme clássico, estrelado pelo Charlie Chaplin, né? Acho que até vocês já devem ter visto na escola ou em outros lugares. E ele demonstra a vida de um trabalhador numa fábrica, na Inglaterra, ali pelo século XX. E ele demonstra, né, como esse trabalhador ele não consegue se adaptar ao modelo de produção. E aí, enfim, ele começa a adoecer, começa a trazer várias questões sobre trabalho, relações de poder no modo de produção capitalista, entre outras coisas. Então, eu queria agradecer por vocês terem escutado e dizer que se cuidem.